E a gente fala agora da prevenção do câncer de pele. O excesso de exposição solar sem proteção é um forte aliado ao surgimento da doença. E como a gente mora em uma região de sol praticamente o ano inteiro, é fundamental algumas medidas de proteção. Quem traz as orientações para a gente é a médica dermatologista, doutora Sâmia Diegues. Muito obrigada, doutora Sâmia, pela gentileza em estar aqui com a gente nessa tarde. Você de casa já sabe, tem alguma dúvida sobre o assunto, quer tirar alguma dúvida com a especialista, então já manda a sua pergunta para a gente através do número do nosso WhatsApp ou o nosso QR Code disponível na sua tela. Doutora, quais são os principais cuidados, aqueles cuidados que a gente chama cuidados de base, né, para que a gente possa se proteger, principalmente nesse tempo quente, a meninada de férias, mais exposição aí ao sol, também à piscina, a praias? Então, como eu sempre falo, a proteção solar ela deve ser feita o ano inteiro. E o fotoprotetor é a maior arma que a gente tem, o protetor solar. Então, nessa época do verão, a incidência da radiação, tanto UVA como UVB, ela é mais intensa e durante todo o dia, principalmente naqueles horários de pico, das 10 às 15 horas. Então, nesses períodos, essa fotoproteção ela deve ser redobrada. O fator de proteção solar, ele deve ser pelo menos 50, que é aquilo que a gente vê ali no rótulo, né, quando a gente vê o FPS, e também deve ter uma proteção contra o UVA, que é a radiação UVA, que também é uma radiação que pode causar o câncer de pele. E essa reaplicação, principalmente quando em ambientes expostos, de praia, piscina, lazer, ela deve ser pelo menos a cada 3 horas. Doutora, agora o pessoal, muita gente costuma dizer que não, no dia a dia eu trabalho num ambiente fechado, eu não tenho muita exposição ao sol e aí acaba aqui deixando de lado um pouquinho a proteção solar, o que não é recomendado, né, doutora? Não é recomendado, a proteção ela deve ser diária porque a gente nunca está em um ambiente 100% fechado e a gente tem que lembrar também da luz visível, né, das luzes artificiais que também podem causar manchas e outros danos. Então a proteção solar deve ser um hábito diário, quando em áreas expostas de lazer ela deve ser reforçada. Tem muitas marcas, muitos produtos no mercado que muitas vezes as pessoas ficam na dúvida. E uma dessas dúvidas é em relação ao protetor com cor ou protetor sem cor. Sim. Então, tanto o protetor com cor como sem cor, eles obviamente têm os seus benefícios. Em algumas situações, como por exemplo, paciente com melasma, que são aquelas manchas, né, que geralmente as mulheres apresentam, ou que tem muita exposição à luz visível, luzes artificiais, a gente opta pelo protetor com cor. Mas isso é uma avaliação muito individualizada. Existem várias marcas muito boas no mercado, tanto de proteção solar sem cor como com cor. Mas a consulta com o dermatologista é essencial para indicar esse melhor protetor. Doutora, quais são os sinais de alerta? A gente está no dezembro laranja, né? Sim. O mês de prevenção contra o câncer de pele. Quais são os sinais de alerta? Muitas vezes as pessoas relatam, é um sinalzinho, é uma pequena manchinha que apareceu, não é nada demais, o tempo vai passando e o câncer é uma doença silenciosa, né, doutora? Sim, então toda lesão suspeita ou qualquer lesão que não cicatrize ou que esteja mudando de aspecto, se no caso for um sinal, uma lesão antiga, ela merece uma avaliação especializada. Em relação ao câncer de pele, a gente tem alguns tipos, né? O basocelular, que é o mais comum, o espinocelular e o melanoma, que é um câncer mais agressivo. Então, lesões que não cicatrizam ou sinais antigos que estejam mudando de aspecto ou sangrando com algum ferimento, essas são as lesões que a gente deve ficar mais atento. Doutora, normalmente como é o tratamento e o acompanhamento desses pacientes que recebem aí o diagnóstico de câncer de pele? Então, vai variar basicamente de acordo com o tipo, se é um câncer menos agressivo ou mais agressivo. Ele pode ser até com um tratamento tópico, algumas pomadas que fazem uma ação de quimioterápico tópico, até cirurgias, né, a depender do grau de invasividade dessa lesão e do tipo também do câncer de pele e do tempo do diagnóstico, né? Então, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor e menos invasivo vai ser esse tratamento. Após o processo de tratamento, como é o acompanhamento desses pacientes, qual é o olhar que eles precisam ter, né, a partir do diagnóstico, passou pelo processo de tratamento, está curado, esse olhar deve ser diferenciado em que ponto? O câncer de pele, ele tem cura quando ele é diagnosticado e tratado da maneira adequada, porém um paciente que pela vida inteira ele vai precisar de acompanhamento. Eu sempre falo, os pacientes que tiveram uma vez câncer de pele, eles podem ter recidiva ou podem ter outras lesões, são pacientes de risco, então essa avaliação varia de acordo com o tipo. Pode ser um acompanhamento trimestral, semestral, mas pelo menos eu falo para os pacientes, uma vez ao ano, mesmo que você não tenha história de câncer de pele, você deve visitar um dermatologista. Doutora, orientações para aquelas peles mais sensíveis, principalmente a pele das crianças?
Isso, as crianças e os idosos, né, eles têm uma pele mais sensível, e pessoas com um fototipo que a gente fala mais claro, né, fototipo 1 e 2, que são aqueles cabelos claros, né, olhos claros, eles têm que reforçar, o protetor tem que ser de alto fator de proteção UVA e um UVB, né, um FPS pelo menos 50, então a gente fala 50 mais, acima de 50, abaixo disso não é suficiente, e a reaplicação tem que ser frequente quando em ambientes expostos e diária também no dia a dia, então está em praia, piscina, seca rapidamente o corpo da criança, alguns não precisam nem secar e reaplicar. Não adianta passar só pela manhã, a criança passar o dia inteiro na praia, na piscina e não reaplicar. E não esquecer nenhuma área, né? Muita gente, as mães passam e esquecem o pescoço, a nuca, as orelhas, são áreas que também devem ser lembradas. Tem que ficar atento, principalmente essa reaplicação, né, doutora? Exato, é muito importante. Agora, pós-sol. Existe algo que possa ser feito também? Porque muitos ficam com a pele irritada, mesmo com o uso do protetor solar, né? Então, o pós-sol vai depender se houve ou não uma queimadura solar. Mesmo que seja um vermelhão, já é considerado uma queimadura solar de primeiro grau. Então, os hidratantes neutros, né? Os banhos sempre frios para poder refrescar e alguns cremes calmantes ou medicamentos quando em necessidade. A gente recebeu a pergunta da Valdeirês, lá da Barra Nova, acompanhando a gente. Ela disse que tirou um sinal há 7 dias e quer saber se pode ir ao sol. Não é recomendado, é muito recente ainda, né? Essa lesão, se foi retirada cirurgicamente, ela gera uma cicatriz, então o ideal é esperar um pouco aí para se expor ao sol. Doutora, aquelas mulheres que fazem uso de algum ácido ou algum tratamento de pele, tem alguma recomendação específica além do uso do protetor solar? Se o tratamento for com ácido clareador, a gente orienta também que não se exponha, né? Já que você está fazendo um tratamento para clarear, a pele vai ficar mais sensível e alguns ácidos eles são sensibilizados, potencializados na exposição solar. Então, a gente recomenda que durante o tratamento evite a exposição. Tá certo, doutora. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui. Eu que agradeço e bom verão para todo mundo. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. E cada vez mais crianças e adolescentes